Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta fizeram um sucesso gigantesco e enlouqueceram os fãs dessa saga, galera. Mas apesar de os dois primeiros filmes terem sido um sucesso, o terceiro filme trazia uma preocupação para os produtores, que era manter o nível de qualidade alta para que eles pudessem continuar agradando os fãs e enchendo o bolso de muito dinheiro das bilheterias, né? Mas e aí, galera, será que deu certo? Esse filme teve o sucesso e o retorno que os produtores tanto esperavam? Bom, se prepara para descobrir isso agora com a gente, porque tá começando mais um Entenda a História aqui no canal do Nerd. Fala galera, eu sou o Victor. E eu sou o André. E esse é o canal do Nerd, como vocês bem sabem, né? Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, diferente dos outros dois primeiros filmes, começa a ser mais sombrio aqui e traz pra gente uma pegada mais adulta nesse filme. Dessa forma, eles começaram a atingir um outro tipo de público além dos fãs dos livros. O Prisioneiro de Azkaban começa com Harry no seu quarto, iluminando um livro de magias embaixo da coberta, enquanto o logotipo da Warner Bros. Aparece na tela e mescla com a cena. Um detalhe muito interessante nos filmes de Harry Potter são essas introduções personalizadas, né? Muito interessantes, né, galera? Cada filme tem uma introdução personalizada da Warner. Depois dessa introdução maravilhosa, o filme dá sequência com a tia Guida chegando na casa dos Dursley. O que é mostrado pra gente aqui num jantar em que os Dursley estão fazendo ali na casa deles. Em determinado ponto da visita, essa mulher irrita tanto o Harry Potter que ele acaba fazendo algo que não queria fazer com ela, né? Exatamente, galera. Ele transforma ela em um balão e faz ela sair voando porta fora. Aliás, bem merecido, né? E detalhe, o Harry faz tudo isso sem a varinha dele, só com a força de vontade mesmo. E agora você deve estar se perguntando, né? Como que ele fez a magia sem a varinha, galera? Quer dizer que um bruxo consegue fazer magia sem precisar da varinha? Sim, galera, ele consegue sim. Qualquer bruxo consegue fazer magia sem precisar da varinha, até porque ele não depende dela pra isso. Inclusive tem um vídeo nosso bem explicativo sobre isso pra vocês aqui no canal, tá? A gente vai estar deixando aqui no card pra vocês e depois vocês dão uma olhadinha lá, beleza? Depois disso, o Harry, que já não aguentava mais passar por aquela situação, decide sair de casa. Porém, ele tá sem rumo. O garoto não sabe pra onde vai. Em certo momento, ele diz pro seu tio Walter que qualquer lugar é melhor do que aquele lugar. Exatamente, qualquer lugar é melhor do que aquela casa, né? É. Harry sai sem rumo até o momento em que é encontrado então pelo Night Bus, um ônibus que, assim como o seu condutor, né, o Stan Shunpike, diz, serve para transportar de emergência bruxos e bruxas perdidos, assim como era o caso do Harry Potter ali, né? Dentro do ônibus, Harry Potter e nós somos apresentados ao personagem principal da história desse terceiro filme, Sirius Black. Sirius Black, galera, é um suspeito de assassinato que acabou sendo incriminado e foi parar na prisão de Azkaban, a prisão mais cruel e temida pelo mundo bruxo. Mas apesar de ter ido para lá, ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém tinha feito antes, fugir de Azkaban. Depois dessa viagem de ônibus, Harry acaba encontrando a família dos Weasley na Travessa do Tranco e fica sabendo pelo Sr. Weasley que o garoto corre grande risco de morte. Sirius Black tá atrás do Harry justamente por ele ter matado Voldemort no primeiro e no segundo filme, impedindo assim ele de voltar ao poder. Logo depois do Harry ficar sabendo que o Sirius Black quer matar ele, o moleque decide contar essa novidade então para os seus amigos Ron e Hermione quando eles estão dentro de um trem que vai para Hogwarts. Os três, por conveniência, se sentam em um vagão onde tem um professor dormindo, o professor Lupin, o novo professor de defesa contra as artes das trevas. Em um ponto da conversa, galera, enquanto o Harry conta pra eles o que tá acontecendo ali, o trem para e um dementador entra no vagão, justamente, olha só, justamente um dos três amigos e o professor Lupin, então. Dementadores, pra quem não sabe, são criaturas das trevas que consomem a alegria e a esperança dos seres humanos. Segundo a J.K. Rowling, a autora do livro, né, ela disse que ela se baseou na depressão pra fazer os personagens. Pesada, hein? Bom, galera, esse dementador, ele tá atrás do Sirius Black justamente por ele ter escapado de Azkaban. Mas a pergunta que fica é, como que o Sirius Black conseguiu escapar desses dementadores? Só ele e a J.K. Rowling sabem a resposta, viu? Só. Bom, galera, esse professor Lupin, ele ensina umas magias muito da hora ali pros alunos na escola de Hogwarts, e inclusive ensina uma magia muito importante pro Harry. Uma magia chamada Expecto Patronum, que serve pra afastar os dementadores e que mais pra frente acabaria sendo muito importante pra essa história. Depois de Harry aprender essa magia sinistra, algumas coisas acontecem no filme. O Hagrid se torna o novo professor da aula que ensina a lidar com as criaturas mágicas. Nessa aula, os alunos conhecem o hipogrifo do Hagrid chamado Bicurso. O Harry conquista a confiança do Bicurso e voa nele por Hogwarts. Mas como nessa aula também havia alguns alunos da Sonserina presentes, né? É óbvio que o Malfoy também estava por ali. E como sempre, ele acaba causando problemas. Galera, ele acaba desrespeitando o Bicurso e acaba tomando uma bicuda do bicho. Depois disso, o Conselho do Ministério da Magia diz que Hagrid tem que sacrificar o bicho porque ele mostra perigo para os alunos. Depois dessa cena, o Harry vai jogar quadribol e acaba dando de cara com alguns dementadores, ou mais parecem guarda-chuva, né? Que protegiam um castelo ali do Sirius Black, que foi visto lá dentro. Bom, alguns dias depois, Harry quer ir para um passeio escolar ao povoado de Hogsmeade, mas como ele não tem permissão de um responsável para ir, ele tenta acompanhar a escola escondido, usando sua capa de invisibilidade. Harry é surpreendido por Fred e George, os irmãos Weasley, né? Que acabam dando um presente pro garoto, um mapa para facilitar a vida dele. Bom, galera, esse mapa, chamado Mapa do Maroto, mostra onde estão e o que estão fazendo as pessoas ali em Hogwarts. E justamente por causa desse mapa, de sua capa de visibilidade e da
sua ida até Hogsmeade, Harry acaba descobrindo que ele é afilhado do Sirius Black e que Sirius traiu seus amigos Lilian Potter e Tiago Potter, pais do Harry. Por esse motivo, então, o Harry fica furioso e agora quer a todo custo matar o seu padrinho, Sirius Black. Espero que ele me encontre. Nessa hora, eu vou estar pronto. Quando me encontrar, eu vou matá-lo. As cenas se seguem com Harry, Rony e Hermione indo até a cabana de Hagrid no dia do sacrifício do hipogrifo. E galera, no meio do caminho eles encontram Malfoy e os seus amigos, que mais parecem capangas deles. É o Crabbe Goyle, né? Nessa mesma cena, Malfoy acaba xingando Hermione e debochando na morte do hipogrifo. Sacanagem, né, galera? Bom, nesse mesmo momento a gente tem uma das cenas que mais marcam esse filme, tá? A Hermione dá um jab de direita ali no nariz do Malfoy, mostrando pra ele que ele não pode dizer o que quer e na hora que quiser sem sofrer as consequências disso, né? Ela me machucou. É um gostinho bom, né, sabe? Pô, é o que a gente tava querendo fazer com ele ali, né? Ela representou os fãs ali naquela época. Porrada nele, a Hermione virou popó ali, pô. Logo após isso, eles seguem pra cabana do Hagrid. E lá dentro, algumas coisas incomuns acontecem. Bom, enquanto eles conversam, galera, uma pedra atinge a nuca do Harry Potter, enquanto outra pedra atinge um vaso do lado da Hermione. Eles ficam meio sem entender nada daquilo, mas seguem pra fora dali, porque Dumbledore, o Ministro da Magia e o Ceifador estavam chegando pro momento do sacrifício do Bicuço, e os garotos não podiam ser vistos ali, né? Alguns instantes após a morte do Bicuço, o rato do Rony, que estava no colo do garoto, morde ele e sai correndo como se ele estivesse fugindo de alguma coisa. Os três amigos saem correndo atrás do rato pra pegar ele. Rony até consegue pegar o ratinho, mas logo os três são surpreendidos por um lobo, que pula por cima deles, morde a barra da calça do Rony e arrasta ele com o rato e tudo pra debaixo de uma passagem numa árvore mágica, chamada Salgueiro Lutador. Bom, Harry e Hermione logo em seguida partem pra dentro dessa passagem também, pra salvar o seu amigo sem nem pensar duas vezes, tá? Lá dentro a gente descobre que o rato do Rony Weasley não é um rato. E que o lobo que arrastou o Rony pra dentro da árvore, na verdade, é o Sirius Black. Snape também entra pela porta logo atrás, mas o Harry derruba ele com um feitiço, Expelliarmus. Mas por que isso aconteceu, galera? Bom, aqui nessa cena é explicado pra gente todo o contexto dessa história, tá? Nesse meio tempo em que o professor Lupin e o Sirius, eles se cumprimentam, matam a saudade de um do outro, se abraçam, né? Eles explicam que, na verdade, quem entregou os pais do Harry Potter pro Voldemort não foi Sirius Black, mas sim o rato do Ron Weasley. Esse rato, na verdade, era um cara que se transformou no Perebus, o rato do Rony, chamado Pedro Pettigrew, que é um animago que também fazia parte de um grupo onde o Tiago e a Lilian Potter eram membros. Galera, ele acabou traindo os pais do Harry Potter. Sirius Black foi atrás dele pra matar, mas o Pedro Pettigrew se transformou num rato e sumiu. E um detalhe dessa história é que o Pedro Pettigrew cortou o próprio dedo pra fazer com que as pessoas pensassem que ele também havia sido morto por Voldemort, e que a única coisa que havia sobrado dele era o dedo, né? Baita de um covarde. A única coisa que acharam de Pedro Pettigrew foi o seu dedo. A Minerva McGonagall. Ah, yeah. Fazendo isso, galera, ele viveu por 12 anos sendo um rato e se aproveitando da família dos Weasley. Safadinho, né? Como consequência desse sumiço, as pessoas pensaram que Sirius Black tinha entregue os pais do Harry Potter, né, pro Lord Voldemort, e então o conselho dos ministros lá do Ministério da Magia prenderam ele por 12 anos em Azkaban, até o momento em que ele fugiu, hein? Bom, eles iam matar o Pedro Pettigrew ali mesmo naquela sala, mas Harry Potter pediu que eles não matassem, e sim o entregassem aos dementadores lá em Azkaban, para que eles dessem conta de terminar o serviço. Vamos matá-lo, Remo. Fala isso pro Lupin. Pra matar o Pedro Pettigrew. Mas Harry Potter, né? Harry Potter é bonzinho demais. Benevolente como sempre, né, galera? Burro como sempre. Burro nevolente como Se ele não é sempre. burro assim, não cara. tem história, né? Mas conforme o roteiro e conforme a história, isso precisava acontecer. No próximo filme vocês vão entender o porquê, tá? Galera, quando todo mundo que estava naquela sala sai pra fora, a gente pode ver que já anoiteceu. E é aí que temos uma outra surpresa do filme. Remo Lupin vê uma lua cheia e começa a se transformar em lobisomem, sem ter nenhum controle do seu corpo. A Hermione já tinha revelado que ele era um lobisomem. É lobisomem não, tá? E que também já tinha percebido isso. Porém, ver isso na prática foi uma coisa totalmente nova, né? Enquanto ele se transforma em lobisomem, Sirius pula na frente dele pra tentar salvar as crianças. Assim, ele acaba se transformando num lobo e cai na porrada também com o Lupin. Porrada de novo, né? Até esse momento do filme aqui, acho que foi umas 4 ou 5 cenas de porrada, velho. É Harry Potter 3, não é? Creed 3. Puta merda, é porrada o tempo inteiro, Salgueiro Lutador. Esse é bom, esse é bom. Isso, cara. Nesse meio tempo, eles acabam bobeando e o Pedro Pettigrew acaba fugindo e se transformando em um rato mais uma vez. Pô, deram pala de novo, hein? De novo, né, galera? Pô, depois do quebra-pau, o Lupin vaza pra um canto, o Sirius vaza pro outro canto e o Harry vai atrás do seu padrinho. Só que quando o Harry chega até o Sirius Black, o cara tá caído e todo ferrado no chão, com os dementadores por cima dele, sugando toda a alma dele e matando o cara. Harry Potter até tenta salvar seu padrinho, mas os dementadores acabam sugando a sua alma também, até quase matarem os dois. Só que quando eles estão quase morrendo, Harry vê uma figura misteriosa do outro lado do rio, onde eles estão.
Soltando um feitiço do patrono, essa figura misteriosa que o Harry pensa ser o seu painho, salva os dois da morte, espantando os dementadores que estavam por ali. Harry vai parar na enfermaria e Sirius Black se livra da morte, mas só por um período. Isso porque ele foi capturado novamente e foi levado para a torre do castelo de Hogwarts para ser morto no dia seguinte. Duas palas, né? Putz, Os caras deixaram o Pedro Pettigrew sumir de novo, né? Fugir. E agora... capturar de novo o Sirius Black injustamente. Harry e Hermione sentem que precisam fazer alguma coisa pra salvar o Sirius Black, né? Então Hermione mostra um vira-tempo que ela ganhou da professora Minerva McGonagall no começo das aulas. Esse vira-tempo faz com que eles consigam voltar no tempo e refazer algumas coisas que eles já fizeram no passado. Bom, Hermione gira aquele trequinho que faz eles voltarem no tempo, então, e eles retornaram para 7h30 da noite naquele mesmo dia. O que deixa essa sequência ainda mais interessante, galera, é o fato do Ron não poder acompanhar os dois, por ele estar com a perna toda enfaixada pelas mordidas que ele tomou do Sirius Black enquanto ele estava transformado em lobo, né? Com isso, ele fica todo confuso, sem saber o que estava acontecendo. Como foram parar aí? Eu estava falando com vocês aqui e agora estão aí? Do que ele está falando, Harry? Sei lá. Que isso? Ninguém estaria em 2 lugares ao mesmo tempo. Olha só, Harry e Hermione voltam no tempo, assistem a Hermione do passado dar um soco na cara do Malfoy e resgatam o hipogrifo do Hagrid, que inclusive estava com eles conversando na sua cabana nessa mesma hora, né? E só para deixar claro aqui para vocês, tá? Vocês lembram das duas pedras que atingiram a nuca do Harry Potter e a outra que atingiu o jarro que estava do lado da Hermione na cabana do Hagrid? Pois então, galera, foi a própria Hermione do futuro que tinha jogado para alertar a Hermione do passado que o Ministro da Magia, o Dumbledore e o Ceifador estavam vindo até a cabana e que eles precisavam sair dali o mais rápido possível. Olha só que doideira, velho. Eu amo Viagem no Tempo. Viagem no Tempo é da hora mesmo. Puta, é bom demais. Esse filme fez sucesso por causa disso, que mexeu com Viagem no Tempo. Também, né, galera? Também, um dos fatores. Depois disso, Harry vai até o lugar onde sua versão do passado e o seu padrinho Sirius estavam sendo mortos pelos dementadores e salva os dois com o feitiço do patrono. Galera, vocês lembram que o Harry viu uma figura misteriosa do outro lado do rio e pensou que fosse o seu pai salvando eles? Pois então, galera, não era o Tiago, era o próprio Harry Potter do futuro. Bom, eles salvam o Bicus, Harry salva a si mesmo e ainda de quebra eles libertam o Sirius Black ali do topo do castelo de Hogwarts, onde ele esperava agora a sua morte. E agora, ele já não precisa mais se preocupar, né? Porque ele finalmente estava salvo. Será? Bom, isso a gente vai descobrir na próxima parte dessa franquia aqui no canal, no quadro Entenda a História, Harry Potter e o Cálice de Fogo. E olha só, se você gostou desse vídeo e tá ansioso pra parte 4 aqui dessa franquia maravilhosa que é Harry Potter, não se esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e de deixar também a sua inscrição aqui nesse canal, né? Quem vai sair ganhando com essa inscrição aqui no canal é só você mesmo, galera. Bom, você passa a receber todos os vídeos que a gente lança aqui se você fizer isso. Então não perde mais tempo e já faz isso agora. Galera, tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis. Valeu!